Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os seus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os seus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Boa noite, gente comunitária. Fraternidade unida que se aglomera virtualmente pelo poder do amor de Deus. É esse amor vindo de Deus, por ser sua essência, é a mais concreta forma em que Deus se manifestou em Jesus Cristo e ainda se manifesta até os nossos dias, por meio do Espírito. E diante disso é que nos reunimos aqui em comunidade de fé, na presença e em nome do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quando eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo. Você é meu amigo, você é meu irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo. Você é meu amigo, você é meu irmão. Quando eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo. Você é meu amigo, você é meu irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo. Você é meu amigo, você é meu irmão.
a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo. Você é meu amigo, você é meu irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo. Você é meu amigo, você é meu irmão. Quando eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo. Você é meu amigo, você é meu irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo. Você é meu amigo, você é meu irmão. Te adoramos, ó Deus, por este culto, ao qual com humildade nos reunimos para prestar louvores, para engrandecer teu santo nome. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Aceita, Senhor, os nossos louvores, para que com alegria possamos nos dedicar totalmente a Ti neste culto. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há.
Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quando nos arrependemos dos pecados que sempre cometemos perante nosso Pai e confessamos sinceramente, certamente Ele nos perdoará por seu infinito amor por nós. Ajustados e alinhados a esta palavra, declaro à comunidade que, se confessaram os seus pecados com sinceridade de coração, tenham certeza, já estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Irmãos, o que eu quero dizer é isto: não nos resta muito tempo, e daqui em diante os casados devem viver como se não tivessem casado, os que choram como se não estivessem chorando, os que estão rindo como se não estivessem rindo, os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram, os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas, pois este mundo, como está agora, não vai durar muito.
Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os 2, e eles deixaram Zebedeu, o seu pai, e os seus empregados e foram com ele. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Nós cremos que estamos iluminados neste segundo domingo do tempo comum, ano B. E após termos aí ouvido a leitura do Evangelho de Marcos 1, 14 a 20, nós então temos agora o desafio da nossa reflexão. Quando Jesus chama os primeiros discípulos à beira do lago, há 2 questões bastante fortes a se destacar. A primeira, a urgência do reino de Deus. A segunda, arrepender-se dos seus pecados e crer no Evangelho estão diretamente relacionados com uma mudança radical de vida. Então nós percebemos aí esses 2 aspectos muito importantes para a interpretação desse texto. Então a urgência do reino de Deus, o primeiro deles, e o segundo que é arrepender-se dos seus pecados e crer no Evangelho estão diretamente relacionados com uma mudança radical de vida. Largar logo as redes revela a urgência, e deixar pai e empregados revela a mudança radical e profunda, tanto do curso regular da vida, quanto do próprio sentido da vida, que agora esse sentido passa a ser Jesus, a quem decidem seguir. Observemos a nossa jornada pessoal, a vida particular de cada pessoa. Quanto aos afazeres cotidianos, o que você largou imediatamente para seguir Jesus? E quanto às relações familiares e sociais, quais formas de relacionamento você renunciou a fim de seguir Jesus? É importante neste momento, em que iniciamos o primeiro período do tempo comum, olharmos para a nossa vida e valorizar com toda a sinceridade as grandes transformações que Jesus operou na vida de cada um, cada uma, apenas por ter chamado eu e você a segui-lo. A maneira como você pensava antes de Jesus convocar você para a missão de Deus é a mesma ou hoje você pensa diferente? Como você lidava com a inveja, os preconceitos, o individualismo, com os costumes? Talvez antes você tivesse preferência pela violência, pela vingança. Como é hoje? Importante fazer essa reflexão porque o chamado de Jesus, ele aponta numa direção, mas não é uma direção de simplesmente seguir. É uma direção de transformação, uma caminhada onde você deixa uma forma de viver antiga que não trazia benefícios, que não fazia o bem,
para agora assumir uma nova forma de viver, uma nova ética. Então, como é hoje? Você consegue olhar para a sua vida no passado? E quando a gente diz no passado, a gente marca hoje como presente, e inclusive as coisas que você fez horas atrás têm a ver com a sua velha vida. Porque nós estamos constantemente aceitando ou não o chamado de Jesus. Então é importante fazer essa autoanálise para compreender que o chamado de Jesus gera transformações profundas e que nós precisamos compreendê-la, precisamos ter consciência, né? Precisa estar gravado em nosso coração essa transformação que deve ser feita de forma sincera, consciente, uma vontade própria. Quem conhece a graça de Deus compreende que o reino de Deus está perto e não finge ser uma pessoa sem pecados. Muito pelo contrário, confessa-se pecadora com humildade e alegria, pois crê nas boas novas que Jesus oferece gratuitamente. E aqui nós podemos trazer, né, do livro de Jonas, que faz parte da leitura de hoje, né, o capítulo 3, 1 a 5 e o versículo 10, que ocorreu esse tipo de transformação, esse tipo de situação, onde Jesus chama, uma mensagem é anunciada e as pessoas fazem escolhas que podem transformar completamente suas vidas. Então lá os habitantes da cidade de Nínive vivem uma experiência assim. E o texto diz o seguinte: pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade, como tinha dito que faria. Então nós percebemos que a experiência dos moradores de Nínive, diante da mensagem, diante de um chamado, diante de um anúncio de boa nova, que vem de Deus, eles tomaram a decisão de caminhar com Deus. E isso é importante para a gente compreender por que aqueles pescadores também tomaram decisões que transformaram as suas vidas, né? Decisões que mudaram a sua forma de agir. Decisões que impactam nas suas relações com sua família, com seu trabalho, né? Com a sua vida, sua própria vida se transforma. Podemos também compreender essa mudança transformadora ao lermos o Salmo 62, 5 a 12, também texto desse segundo domingo do tempo comum. Diz assim: somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abra um coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis, são somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada. São mais leves do que um sopro. Não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com o roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele e o amor também. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. Então a gente percebe nesse salmo que essa postura, essa transformação, essa entrega a Deus, esse reconhecimento de todo o poder dele, que o amor que ele tem também é o amor que ele divide com a gente e que pode nos influenciar a trabalhar em prol do amor. Esse salmo ele traz também
essa ideia da balança, né? A glória de Deus, a gente não tem nem como calcular o peso que ela tem. E quando coloca nessa balança, onde de um lado está a glória de Deus, certamente o ser humano não vai pesar nada. Isso mostra o quão pequenos somos diante de Deus. E ao mesmo tempo mostra que quando reconhecemos o tamanho de Deus, a imensidão de Deus, que é grande, mas é amoroso, cuidadoso, que é o nosso bem, a gente percebe que está aí, nessa grande diferença, o chamado que Cristo faz. Reconhecer que somos pequenos não significa nos colocar numa situação ruim, mas numa situação onde o ser humano deve se reconhecer como aquilo que é. Um ser com capacidades, um ser com um destino, né? Deus criou o ser humano para um destino bom. Então, quando o Salmo coloca que a gente não deve escolher a violência ou o crime, esse Salmo está nos orientando a pensar em fazer o bem. E é interessante que fazer o bem também traz recompensas. Então, indo para a nossa conclusão. Essa transformação radical agarrada ao chamado de Jesus é capaz de alterar todas as relações injustas decorrentes da maneira como os seres humanos escolheram se relacionar. Essa mudança é objeto da insistência de Paulo na primeira carta aos Coríntios 7, 29 a 31, também lida hoje. Quando diz que daqui em diante, os casados devem viver como se não tivessem casado. Quer dizer, não vivam debaixo do poder de um contrato injusto, opressor, que objetifica as mulheres e não garante a vida em primeiro lugar. Paulo insiste também que as pessoas devem construir novas relações e que sejam relações de igualdade, relacionamentos que brotem da justiça e a promovam com sabedoria e paz. Irmãs e irmãos, é tempo propício para encontrar razão para a esperança onde não há esperança. É tempo de manter o amor e o carinho ainda que enfrentemos adversidades. É na comunidade onde encontramos o principal lugar onde podemos, para além de ensaiar, colocar em prática as exigências do reino de Deus, que está perto. A afirmação de Paulo, não nos resta muito tempo, nos impulsiona a compreender a importante diferença de qualidade de vida que existe entre a velha vida e a vida nova em Cristo Jesus. Pois a nossa vida e tudo o que ela nos proporciona terá fim. Família, amigos, pessoas queridas, nosso trabalho, tudo isso não deixa de ser importante. No entanto, ter como alvo e assumir o Evangelho em nossas vidas, e isto certamente nos conduz com fé para a realidade do reino de Deus. Então que esse chamado de Jesus, ele não chama só pescadores, mas chama também pescadoras, que não é a profissão que é o objeto da escolha de Jesus, mas a pessoa, que possamos chamar uns aos outros para que possamos participar dessa fraternidade dentro da missão de Deus, que possamos compreender que o chamado de Jesus implica em analisarmos a nossa vida, que nós possamos olhar os nossos atos, olhar como nos relacionamos, olhar as nossas falhas, olhar como podemos melhorar na forma como tratamos uns aos outros, na forma como convivemos. Em meio à pandemia, que ainda não terminou, nós temos esperança de que a cura venha logo. Nós temos esperança de que esse sinal do reino, que é a cura para todos, isso possa estar arraigado, isso possa estar fazendo parte dessa nossa missão. Pois nós somos chamados para fazer o bem. Que assim Deus nos abençoe, que possamos proclamar o seu reino e assumir o seu evangelho em nossas vidas para anunciar a tantas outras pessoas. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento de intercessão e ação de graças, nós queremos primeiramente dizer o quanto somos gratos porque o Senhor nos acompanha em nossas vidas, porque o Senhor nos dá saúde, porque o Senhor nos levanta quando estamos caídos, porque o Senhor é conosco sempre.
Te damos graças porque, mesmo no meio de uma pandemia, o Senhor tem nos sustentado. Ainda queremos suplicar a Ti, Senhor, que nos ajude a curar as nossas almas, a curar as nossas dificuldades, a curar as nossas doenças. Que tudo aquilo que nós temos dificuldade de enfrentar, dificuldade de superar, o Senhor possa nos ajudar, nos auxiliar, nos sondar para que possamos reverter aquilo que é mal em bom, aquilo que nos faz pessoas saudáveis, que possamos, assim, por meio da Tua graça, por meio da Tua bondade e do Teu amor, ser pessoas que hajam no mundo como intercessores e intercessoras pelo bem do outro. Por isso oramos também pedindo para que a vacina chegue a todos e todas, para que as pessoas possam ser cuidadas umas pelas outras e que possamos vencer essa pandemia juntos e juntas. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor, em todos os gestos e palavras, guia os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Nos acontecimentos imprevisíveis, não deixe que nos esqueçamos que eles também são enviados por Ti. Ensina-nos a agir com sabedoria e convicção, sem machucar ou ofender outras pessoas. Preenche-nos com Teu amor, porque quando Teu amor nos preenche, aflição e sofrimento se desfazem. Tu que tens o poder para transformar todas as pessoas, pedimos-te o mais difícil. Irmãos, repita essa próxima frase conosco aí na sua casa. Transforma-me primeiro a mim.
Irmãs e irmãs, recebei a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música